Começou? Boa noite, estamos começando aqui nossa live, aqui no meu canal Josefa Psique, juntamente com o meu companheiro Alexandre Arantes. Vamos começar, faça suas perguntas, deixe seu recado. Nossa, quantas pessoas entrando, Claudiano, Tiago, Alexandre, Açucena, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Vamos começar. Tem bastante pessoas. Olá, boa noite. E aí, Zefa, tá me escutando, Zefa? Eu estou ouvindo você. E você está me ouvindo? Pronto, também, tô com um som bacana aqui te ouvindo. Seja bem-vinda, Alexandre. Esse é o meu parceiro Alexandre, colega de trabalho, especialista em dependência química. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a importância de um pós-tratamento. Legal. Zefa, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu acho esse assunto que nós escolhemos, né, para abordar de extrema importância, assim, em relação a uma continuidade, uma manutenção de recuperação, né? Antes de tudo, enquanto o pessoal está entrando aí, o pessoal está chegando, dando boa noite, algumas pessoas já conhecidas, assim, eu queria falar um pouquinho sobre o Alexandre, né? Como o Alexandre chegou nesse momento dentro da área da dependência química, né? Eu estou nessa missão, digamos assim, porque acho que esse trabalho da dependência química não só um trabalho, mas é um propósito de vida, né? Um direcionamento em relação a isso. Em fevereiro agora, 2022, vão completar 10 anos que eu estou trabalhando diretamente na área, né? Tem um processo aí dentro da recuperação, vivenciando a própria recuperação, graças a Deus, a um programa, né, a mentorias e completaram 14 anos e 3 dias hoje, né? É um processo aí de caminhada. E quando eu comecei dentro de clínica, me profissionalizando, né, me capacitando, eu fui entender que o processo da recuperação da dependência química não é simplesmente parar de usar droga, né? É um processo de mudança. E aí eu tive a oportunidade de me profissionalizar dentro da área, né? Perguntam, né, muitas vezes, um conselheiro em dependência química, o que ele precisa fazer, ele precisa ser formado em quê, alguma coisa desse tipo, né? Dentro de alguns cursos profissionalizantes, um dos mais interessantes que eu achei foi o da Uniad, né, que é da Universidade de São Paulo, formado por Ronaldo Laranjeira, dentro do aconselhamento de dependência química, e o da Federação Brasileira, né, de Comunidades Terapêuticas, que você acaba aprendendo dentro desse processo uma questão de coordenação, para se trabalhar dentro de clínica mesmo, né? Então, assim, hoje eu tenho 49 anos, sou casado, moro aqui em Maceió, né? Estou há 2 anos e 4 meses, 2 anos e meio mais ou menos aqui em Maceió. Já tive a oportunidade de trabalhar em alguns estados aí do Nordeste, né? De Recife, fui para Natal, já estive em Aracaju, Teresina, Piauí. Inclusive, a maioria do pessoal que está entrando aí são de vários estados que acabam seguindo a gente ainda mantém contato em relação a isso daí. E estou aqui em Maceió, como eu disse, desde julho de 2019. Estou chegando aí. Pois é. Então, seja bem-vindo, que bom
que você está aqui, né, em Maceió. Aqui é ótimo para quem quer se tratar, para quem quer fazer sua manutenção. Então, vamos falar um pouco da importância do pós-tratamento. Pessoal que estão aí nos assistindo, deixe suas perguntas, faça seus comentários. Ao final, nós vamos responder algumas perguntas. Se não der tempo, responder todas as perguntas, ou que você quiser depois entrar e deixar sua pergunta, pode deixar. Nenhuma pergunta vai ser considerada uma pergunta tola, nem repetitiva, e não importa a pergunta que você fizer, nós vamos responder todas as perguntas. Se não for respondida aqui na nossa live, nós responderemos posteriormente. E também, se for algo que você não queira que seja em off, então deixa lá um direct pra gente, que a gente está respondendo, tirando todas as dúvidas, né? Então, Legal. Então, assim, o pós-tratamento, eu sou especialista em dependência química, né, e codependência. Eu já estou na área há algum tempo, propriamente assim, desde 2010, atuante, 100% atuante, né, na dependência química, não, de 27 de novembro de 2009 até a presente data, eu não trabalhei em outra área que não fosse dependência química, mesmo no consultório, sempre com dependência química. Já antes de 2004, eu já comecei a estudar dependência química, a prevenção da dependência química na família, né, através da família, e até o presente momento sempre estou estudando sobre dependência química e codependência também. Então, assim, a importância do pós-tratamento, é bom enfatizar que ela é bem interessante quando dentro do tratamento seja efetivo o seu tratamento através da família e até seja efetivo, né? E você realmente dê uma importância no seu tratamento quanto você é bom importa o que você fizer, você tem que estar atuante ali, você tem que fazer suas atividades, você tem que ter mente aberta, tem que se manter focado. Porque se fizer o tratamento de forma rasa, não importa se é com conselheiro terapêutico, se é com a psicóloga, você não fala das suas situações, das suas inconstâncias, e aí você sai do CT fragilizado, não traz as ferramentas adequadas, não se permite tratar, não quer ouvir. Então, para fazer um pós-tratamento em uma pessoa que não se dedicou ao seu tratamento dentro de uma CT, é muito complicado. Pode até funcionar aqui fora. A pessoa, de repente, ela muda o seu pensamento e começa a ser uma pessoa atuante, né, no tratamento, mas é interessante que valorize esse tratamento dentro de uma CT, né? Os familiares aí que estiver nos assistindo, que tiver alguém dentro de uma comunidade, dentro de uma clínica, que passe isso para o seu familiar. Que é interessante que esse tratamento seja efetivo dentro de uma CT, para que fora o pós seja bastante eficaz. Então, também é interessante, né, Alexandre, eu gostaria que você contasse um pouco aí da sua jornada. Ao meu ver, está irmanado dentro de um NA, dentro de uma AA, dentro da pastoral da sobriedade, amor exigente, para os codependentes, né, o CODA. Então, assim, é interessante, né, que se mantenha nesses grupos e também procure a espiritualidade de acordo com o que você gosta de fazer, né? Então, a sua espiritualidade seja interessante, que você procure uma religião também que seja da sua preferência. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre estar irmanado e também sobre espiritualidade, religião. Você tem algo a... Pronto. É uma coisa assim que a gente precisa deixar claro, que dentro da minha cabeça eu consigo separar um pouco mais isso daí. É assim, ó, existe um processo de tratamento que muitas vezes a pessoa não consegue manter a sua recuperação dentro de grupos de autoajuda, né?
por mais que ela queira talvez até parar, ou mesmo assim ela pense em parar, ela não consegue, né? Porque a compulsão, a obsessão dela está muito grande dentro do processo. Aí provavelmente a família precisa intervir, afastar da sociedade, aí passa lá pelo projeto terapêutico da clínica, onde ele se internar, da comunidade acolhedora, seja lá o que for, e a gente precisa focar dentro disso do que eu vou falar, é no pós, é na saída da pessoa. Por que acontece? Dentro do ambiente onde ela se recupera, digamos assim, de uma instituição privada ou pública, seja lá o que for, mas aquele processo em que ela está afastada da sociedade, lá dentro ela tem um acompanhamento, bem dizer, 24 horas, né? Um cronograma amplamente ocupado, fica a pessoa, terapias, laborterapias, o horário do descanso, o horário do alimento, o horário das atividades físicas, né? Tem todo o horário para tudo, certo? Quando a pessoa sai de lá, Josefa, eu acho que a maior dificuldade que ela encontra num primeiro momento primeiro, encontra uma família, na maioria das vezes, não generalizando, mas na maioria das vezes, despreparada para estar recebendo o adicto ou adicta, digamos assim, o dependente químico, vamos dizer assim, o indivíduo, né? A pessoa está totalmente despreparada. Quando a pessoa chega na sociedade, eu acredito que ela precisa de um apoio para poder começar a caminhar novamente. Por que acontece? Ela fica um período. Quando ela chega, é aquela ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e tudo de novo, né? Então, assim, o trabalho que normalmente a gente faz dentro desse processo, o que seria? Dentro de atendimentos individuais. Tem uma pessoa que colocou que não está conseguindo ouvir. Estão ouvindo? Eu estou Tá ouvindo. E vocês? Pronto. Às vezes eu estou ouvindo, deve ter o Cid Vani aí, deve estar com algum problema no microfone dele. Também parou um pouco o vídeo. Pronto. Dentro desse processo que eu estou te dizendo, o que acontece dentro desse acompanhamento que eu acho que é muito importante ter pós um tratamento, pós uma internação, digamos assim, é a orientação. É assim, vamos analisar, fazer um inventário dessas habilidades para ele lidar com situação de risco. Vamos montar um cronograma diário para ele, um cronograma semanal, para que não fique ocioso ou, ao mesmo tempo, não pegue e se sobrecarregue de tantas responsabilidades. Porque, normalmente, a pessoa sai do tratamento, a família quer que ele faça tudo, que ele trabalhe, namore, case, mude, e tudo que você imaginar que ele ficou parado, ela quer que ele recupere aquele tempo em poucas semanas, né? A pessoa tem que entender que tudo vai ser novidade para ele. Ele vai ter que ter o tempo, como você disse, de frequentar um grupo de autoajuda, começar novas amizades que têm o mesmo propósito, o mesmo intuito que ele, que é o de recuperação. O processo da espiritualidade, que eu acredito hoje em dia, principalmente pela própria vivência, que é o alicerce da vida de um adicto em recuperação, porque se ele for utilizar o programa de 12 passos para se recuperar, ou seja, a religião dele desculpa, ele vai ter que estar envolvido com o processo espiritual. Né? Os 12 passos que a gente normalmente aplica dentro de um programa de recuperação, ele é de princípios espirituais. Né? Somente o primeiro passo não fala de Deus. O segundo fala de um poder superior da forma que você compreende, só que ao mesmo tempo ele diz que se você passar por esse passo despercebido, que é o segundo, nenhum dos outros passos vão funcionar. Então, ou seja, se você passar pelo segundo passo, que escreve assim o segundo passo, viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Então, eu tenho que acreditar que um poder maior do que eu, maior do que minha adicção, maior do que minhas impotências, maior do que minha insanidade, ele vai me devolver uma sanidade. Então, as pessoas elas querem praticar um programa de recuperação sem se envolver com o poder superior. Ela quer continuar sendo o poder superior dela, né? Movida por egocentrismo, pelo ego, né? Tenta preencher um vazio que fica com prestígio, com poder, com sexo, com comida, com bens materiais, né? Então, assim, dentro de um processo de um pós-tratamento, a partir do aconselhamento independência química, primeiramente eu vou fazer uma entrevista para poder com aquele indivíduo, porque é a mesma para todos
Eu acredito que ela é biopsicossocial, né, espiritual e cultural. Então, cabe a fazer um tratamento individualizado para cada tipo de paciente. Então, num primeiro momento, você vai ver quais são as habilidades que ele tem, por exemplo, para lidar com emoções negativas, as habilidades que ele tem ou inabilidade para lidar com situação difícil, tipo falar com estranho, lidar com o chefe, com desentendimento, com relacionamento amoroso, que eu acho que é uma das maiores causas que tem de volta ao uso, é frustrações em relacionamentos, a pessoa utilizar o marido, a esposa, o namorado como poder superior da vida, troca toda a recuperação para agradar certas pessoas, buscar aceitação, né? As inabilidades de lidar com diversão, com lazer, né? Outras situações mais vulneráveis que ele tem, tipo lidar com problemas físicos, problema psicológico, lidar com morte de ente querido, morte de alguém na família, com dores físicas, problemas sociais, com insônia, né? Então é muito importante também procurar uma ajuda clínica para quem tem algum tipo de comorbidade ou para quem haja necessidade de algum tipo de medicação, né? Então continua, a pessoa sai da clínica, ela Exatamente. abandona até Porque a assim, medicação por conta própria. Você entendeu? Muitas pessoas têm um processo de recaída, por quê? Porque abandona a medicação, não aceita que há necessidade de tomar uma medicação controlada. Não são todos. Mas se você tiver que tomar sua medicação controlada, você deve procurar um médico e dar continuidade naquela manutenção também. Sabe, Zé? Então, assim, eu acredito que é um processo bem complexo e individual, né, dentro disso daí. Ultimamente, as pessoas que aparecem para dar continuidade nesse processo de tratamento é mais para que fosse um auxílio mesmo, como se fosse um GPS no início, né? A gente faz até uma rotina diária do percurso para onde ele vai para o trabalho, para onde ele costumava ir para a escola, saber o tipo de ambiente que normalmente ele frequenta, o tipo de trabalho que ele tem, né? Como que é a rotina dele diária mesmo, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, você faz um planejamento diário para ele ter uma continuidade, como se fosse num cronograma dentro da instituição que ele estava. Então, basicamente, o primeiro processo que a gente faz é isso daí, né? Agora eu jogo a bola para você, né? A gente prepara exatamente, dentro porque do nosso eles processo, também. a gente prepara dentro do nosso processo, dentro de uma Aham, instituição, digamos assim, que a gente é colega de trabalho, mas aqui a gente está falando da nossa missão pós-tratamento, digamos assim. Mas, quando eu preparo, a gente vai lá e faz assim, faz uma obra maravilhosa, faz uma reciclagem, né? Ressignifica várias coisas, né? Tenta confrontar, não afrontar, mas confrontar a doença da pessoa, defeito de caráter, né? Mudança de comportamento, vem a parte da assistência social, tenta aquele processo da ressocialização dele, né? Devolver novamente para uma sociedade, para uma família, para um trabalho. Aí quando chega do lado de fora, muitas vezes ele encontra o quê? Uma família ainda totalmente adoecida. Não é verdade? Aquele medo de contrariar a pessoa, aquele medo de manter a disciplina que ele vem adquirindo durante 6 meses, 9 meses, dependendo da instituição que for, né? A inabilidade que ele tinha de lidar com regras e normas, chega aqui fora, facilita todas as coisas para a pessoa. Eu acho que isso daí atrapalha muito o processo de recuperação, né? Eu passo essa bola para você, de repente, dentro do seu trabalho, né, com a família, quais são as maiores demandas que você tem? com a família. A família é muito importante no pós-tratamento. E é interessante que vale ressaltar que a família, enquanto o dependente próprios grupos das próprias CTs também, tem conselheiros também que fazem ligações semanais, tem as visitas, tem também as reuniões que geralmente as CTs faz com as famílias, né? Convida a família para conversar, para direcionar,
Então, a família ela não fica solta nessa situação. Desde de 2007, né, que eu acompanho família, que eu faço tratamento. Para quem não sabe, eu sou codependente. Então, né, eu sou codependente em recuperação. Então, Sim. é interessante que a família também se trate, para quando ele voltar, não encontre essa família fragilizada, saiba dizer não e por que estar dizendo não, e não simplesmente dizer não, né? Que esteja de acordo com o cronograma. A família também é interessante que comece a ter disciplina também, ter limite, ter regras. Evitar discussões desnecessárias, não desnecessário, evitar também percorrer o caminho por essa pessoa que está em recuperação, porque, por exemplo, é um sofrimento muito grande a dependência química, né? Então, ver o seu familiar ali como dependente químico, se autodestruindo, é muito complicado. Então, quando vai para a clínica de reabilitação, quando os familiares, nós familiares, vamos visitar, é um impacto muito grande. Vocês tiram, né? A CT tira uma pessoa totalmente destruída, física, mentalmente, e aí, 30 dias depois, numa visita, a gente encontra outra pessoa completamente a parte de fora constituída, tem ganhado peso, a higiene adequada, mentalmente estabilizado. Então, assim, a família fica maravilhada. E esse impacto, né, pode. Não, já está curado, já está bom. Então, se a família não tiver em tratamento, ela pode interromper esse tratamento, ou então também tem outra situação onde a família ela percebe assim, ele está lá, já está privado, então quando ele voltar, eu vou dar tudo, né? Vou facilitar. Então, o codependente ele não aguenta ver o amor da sua vida, que pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser um marido. O codependente, lembrando que nós codependentes somos viciados no dependente químico, nós somos loucamente apaixonados. A mesma coisa que o dependente químico faz para adquirir a droga, nós fazemos, nós familiares, né, corremos desesperadamente, somos capazes de qualquer coisa para tê-los, né, de volta ao seio familiar, né, para mantê-los vivos e bem. Então, muitas vezes quando sai, a família quer dar tudo. Então, é interessante fazer um tratamento durante e também no pós, que também faça um acompanhamento nos grupos de autoajuda, seja com conselheiros, com um terapeuta de independência química, seja com um psicólogo. E é importante, Alexandre, ressaltar que esse profissional ele tem que ser qualificado na área da dependência química, Com fazer só um certeza. tratamento com um psicólogo que não tem especialização, que não seja especializado em dependência química, psicólogo, terapeuta, não for especializado, então, esse tratamento ele não vai ter tanta eficácia como com um terapeuta especializado em dependência química, né? Então, é interessante que a família também, durante o pós-tratamento, ela continue se tratando, né? Ela continue acompanhando. E não apenas chegar em casa com um cronograma maravilhoso que a equipe técnica fez e desmanchar tudo, né? E lembrando também essa parte também da psiquiatria, das comorbidades. Tem pessoas que têm comorbidades, são necessário o tratamento com o psiquiatra, com a medicação. Então, só a boa vontade, só o terapeuta, só os grupos, só a família não é o suficiente. Vou fazer aqui um paralelo. Digamos que Bom, uma pessoa ela tem diabetes. Então, foi detectado com diabetes. Então, ela vai ao nutricionista, ela vai ao médico, o médico passa todos os exames, diz quais são as taxas, o nutricionista passa ali toda a alimentação saudável. E a pessoa faz tudo menos tomar a medicação, menos tomar as insulina. Vai surtir efeito? Não vai. Essa pessoa ela vai parar aí num pronto-socorro de qualquer hospital, na urgência de qualquer hospital, né? Então, da mesma maneira,
a pessoa tem uma comorbidade, ou então tem algo que transmissores não estão funcionando da forma adequada, uma deficiência hormonal, e aí é necessário essa medicação para corrigir, para que essa pessoa ela tenha um humor estabilizado, que essa pessoa tenha sua ansiedade estabilizada, e muitas vezes o dependente químico ele já não aceita a medicação, e a família também não aceita esse quadro, e acaba ajudando bastante. Para que tanta medicação? Não precisa, vai trocar uma droga pela outra. Gente, não é trocar uma droga pela outra. A pessoa realmente necessita. Eu escuto muito isso. Trocar uma droga pela outra. Não é trocar, é uma necessidade. Nós estamos falando de um médico, nós estamos falando de uma pessoa qualificada, nós estamos falando de um especialista. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Um médico jamais vai pegar o seu receituário, a sua caneta, o seu carimbo, vai prescrever algo para um paciente se não for necessário, né? Principalmente a nossa companheira de trabalho, né? Ela não passa nada que não seja necessário naquela ocasião. Então, interessante aí, família, fica de olho, tá? O tratamento não é só do dependente químico, eu já escutei muito, não fui eu que usei droga, então eu não preciso, mas não é assim. É interessante que você continue, que você faça parte desse tratamento em tempo integral. Seu filho, seu familiar, seu pai, seu parente se tratando na CT e você se tratando aqui fora, seja nos grupos ou com um especialista. E nós estamos aqui para tirar sua dúvida, para direcionar, né, para indicar, para sugerir. Só não vale ficar sozinho, né? Quem assistiu essa live hoje, sozinho nunca mais. Aí até perguntaram se ia ficar gravado, porque tinha algumas pessoas dentro da faculdade e tal, queriam até estar ouvindo a gente falar. Eu falei que ia ficar gravado, mas que as pessoas que estão interagindo aqui ao vivo é bom porque a gente já pode estar anotando as perguntas aí, respondendo caso haja interesse, né? Só deixar uma coisa interessante que você estava falando em relação à parte da codependência, né? Dessa vivência. A perda do controle, digamos assim, que o dependente químico teve das drogas, é também a mesma perda de controle que a família tem do dependente químico. Por que acontece? Eu percebo muito disso. Durante todo um tempo de uso que ele tinha, a família tem aquela sede, aquela necessidade de controlar a vida dele, né? Então é uma preocupação. Não chegou, tá, meu Deus, o que aconteceu? Como é que vai voltar, né? Aí volta daquele jeito, muitas vezes passa dia fora, ou senão tem pessoas que usam droga dentro da própria casa, né? Que a família prefere comprar a droga e colocar a droga dentro da própria casa com medo morrer, ou ir buscar a sua substância no meio do trânsito, né? Chega a esse ponto, pelo menos ele está usando em casa, ele está mais tranquilo, ou naquela ideia, certo tipo de droga faz menos mal do que outro tipo de droga, então, essa droga você pode usar, essa eu não quero, né? Chega a ser até desculpa falar, mas chega a ser uma ignorância tão grande, e muitas vezes é sem maldade, é por falta de conhecimento mesmo, né? Por falta de uma ajuda, de uma orientação, de um direcionamento, né? Eu vejo muito essa situação. Então, assim, dentro da instituição, dentro de um processo de tratamento, lá, a pessoa aprende, ela entende isso. E muitas vezes ela sai cheia de desejo de permanecer em recuperação. Só que o agente facilitador que está lá fora esperando ele, que ainda não estudou, não entendeu o processo da doença dela também, né? Quando chega lá fora, faz o quê? Fica com medo da pessoa ficar com raivinha, pede um celular. Vou dar um exemplo. Eu quero meu celular, eu quero andar com minha moto de novo, meu carro de novo, vamos comprar roupa nova, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tipo assim, é como se fosse uma chantagem emocional em relação à família, e a família fica com medo que não sabe como agir daquela maneira, né? Não sabe se limitar as coisas ou fazer com que ele valorize e acaba oferecendo tudo. Por isso que a gente chama de agente facilitador. Muitas coisas a gente vai lá, alisa o cimento, né? Deixa aquele chão lisinho para que
lá fora a família sai pisando em cima, tudo que a gente fez em segundos. E a pessoa, ela não é boba, né? A pessoa dependente químico, ele sabe quem que é o facilitador, quem que é o limitador, ele sabe diferenciar dentro dessa situação. Por isso que é importante ter uma orientação, ter um direcionamento, ter um acompanhamento, ter a pessoa que vai sinalizar, né? Eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de falar, Jeff, lembrar que não é só a dependência química ou a adicção que digamos que a pessoa não tem cura, né? Porque às vezes a gente fala com um certo tipo de família, apesar né, pela crença, Deus curar tudo e tal, mas assim, a pessoa tem um livre-arbítrio. Eu acredito que a pessoa não sai curada, a pessoa não fica curada, a pessoa ela recebe o livre-arbítrio na mão de novo. Ela não é mais movida por obsessão e compulsão. Fissura, 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 só pensa em droga, só quer droga, o corpo pede droga, a mente pede droga, o organismo... Não, não é só isso. Passa esse sintoma de abstinência, passa aquele processo agudo inicial de sintoma de abstinência, digamos assim, o corpo desintoxica. A primeira coisa que se recupera, eu acredito que é a parte física, né? A parte biológica ela vai se recuperando e tal, mas a questão é o seguinte, quando a pessoa tem um livre-arbítrio na mão, que ela tem um poder de decisão de novo, que o poder superior vai devolver na sanidade, como fala o segundo passo, o objetivo de um acompanhamento, né, de uma assessoria, é direcionar essa pessoa para o que ela vai fazer com o livre-arbítrio dela. Né? É isso que eu acho que é o máximo, é o melhor de tudo em relação a essa situação. Né? Porque ela não sabe viver ainda sem droga. Foi muito tempo usando droga, muito tempo vivendo com droga. E agora chega a questão dela fazer o quê? Dela aprender a viver sem droga. Né? Então isso daí que eu acho interessante dentro do processo. Não tem cura, é como se fosse uma diabetes, como se fosse uma hipertensão, como você disse. A pessoa faz dieta, a pessoa toma a insulina dela lá certinho. Se ela não tomar insulina, ela começa a ter problema de novo. Se ela volta a comer doce, ela vai ter problema da diabetes de novo. É a mesma coisa da dependência química. O problema é que as pessoas param de dar uma manutenção, tanto à família quanto ao residente. Você falou sobre medicação, teve uma pessoa que eu atendo ela, um indivíduo que eu atendo ela, o que acontece? A própria mulher tirou uma cartela de medicação da pessoa, sem consultar médico, sem nada, porque achava que ela não precisava mais tomar. A pessoa começou a ter dificuldade de dormir, rapaz. Ah, então ela viciou numa medicação. Não, não é viciou na medicação. Do mesmo jeito que a medicação prescrita, orientada por um médico, ela deve ser tomada, da mesma maneira que para ser retirada, ela precisa ser orientada e prescrita por um médico também. Então, às vezes, a falta de conhecimento, a falta de entendimento da família prejudica demais o tratamento da pessoa. E ajuda demais o residente, o paciente, o dependente químico, ajuda ele demais. Por quê? Porque ela começa a perceber certos comportamentos nele que já diz que ele vai voltar a usar droga. Porque ninguém sai tropeçando e cai de boca numa lata, de nariz num prato, de boca num copo, não. É aos poucos. Vai voltando a ter os velhos comportamentos, vai começando com procrastinação, vai começando com certas desonestidade, deixa de procurar ajuda, deixa de frequentar o consultório clínico, deixa de ir para grupo de autoajuda, deixa de frequentar a parte da espiritualidade. Você entendeu? É como estão dizendo ali, ó, o segredo é a manutenção de ambas as partes. Eu falo para os meus pacientes que é o seguinte, recuperação é igual andar de bicicleta, pedalando. Vai pedalando. Se você parar de pedalar a bicicleta, você cai, velho. Ela pega um pouquinho de embalo, mas uma hora ela cai. Você não pode parar de pedalar. Recuperação, ela não tem estabilidade. Né? Se tivesse estabilidade, hoje com 14 anos limpo, eu poderia falar, eu não uso mais droga. Eu poderia falar, mas nada me garante. Você entendeu? Nada me garante. Mesmo com substancial tempo limpo. A diferença minha hoje, para quem está começando, é porque eu acredito que em 14 anos, eu passei muita coisa de que quem está começando ainda não passou. Você entendeu? São várias situações que podem gerar gatilhos de uso de droga na pessoa, que a gente vai adquirindo coisa. É igual academia, Zé.
Eu gosto de academia, eu gosto de treinar. Um dos hobbies que eu coloquei dentro das minhas atividades, que eu acredito que a gente tem que ter tempo para o trabalho, tempo para a família, tempo para um relacionamento amoroso para quem tem, tempo para estudar, para a gente se capacitar, porque essa profissão nossa, do mesmo jeito que a recuperação não para, a nossa profissão é a mesma coisa, a gente tem que estar sempre se atualizando, se capacitando. Você vê essa nova droga hoje que o povo usa a droga no YouTube, ouvindo música, né? A música movida por som, é uma doideira isso. Então assim, ó, tempo para o lazer, atividade física, espiritualidade, eu tento dividir o cronograma das 24 horas do meu dia em tudo. Até para o meu sono e descanso, meu horário de sono é programado. Então, para analisar, eu sempre fiz academia, eu passo um tempo, paro, faço mais um tempo, paro, tal, porque às vezes enjoa, eu tento mudar um outro tipo de atividade física, ou às vezes a fase da vida que fica muito corrida, né? Esses últimos 2 anos eu estudei, eu fiz um curso aí num centro de treinamento bíblico, que é o Rema, que mudou a minha vida, literalmente o Rema mudou a minha vida, é um estudo da palavra, né? Eu estive muito ocupado, aí eu voltei a fazer academia. Independente dos anos todos da minha vida que eu fiz academia, eu voltei a fazer agora. Você pegando os mesmos pesos que eu pegava, correndo mesmo eu era antes, não foi. Se eu nunca tivesse feito, eu começo a fazer, começo a adquirir força. Então, por isso que tem uma frase que eu gosto de usar, e tem algumas pessoas que já até pegaram essa frase como lema de vida também, que eu falo que é muito mais barato a manutenção do que o reparo. É muito melhor você dar manutenção do que recair, velho. Que recair para parar a compulsão e obsessão de novo. 99,9% das pessoas não conseguem parar por conta própria. Quem consegue está de parabéns. Tem pessoas que estão comigo que pararam por conta própria, com a ajuda do acompanhamento. São guerreiros. Um dia limpo é um milagre para essas pessoas. Não é verdade? Então, assim, a manutenção, ela é essencial. Não é porque eu tenho esse tempo limpo que eu não dou minha manutenção. Eu tenho mentor, eu tenho uma pessoa que me mentoria, eu continuo escrevendo meus passos. Você sabe lá onde a gente trabalha, eu amo falar desse programa de 12 passos. Processo espiritual da minha vida, graças a Deus, de um tempo para cá, se fortaleceu demais. Então venho tendo uma mudança, porque o passo fala, os 12 passos ele fala. Do segundo passo para frente, ele só fala de Deus. Sobre confiar e entregar as vontades na vida de Deus, que é o terceiro passo. Eu faço um minucioso e destemido inventário moral de mim mesmo, que é onde eu vou me conhecer, né, minhas qualidades, meus defeitos de caráter. Pegar esses defeitos de caráter, me prontificar inteiramente e pedir para Deus remover meus defeitos de caráter. Mas como eu vou pedir para Deus remover defeito de caráter se eu não tenho um relacionamento com Deus? E muitas pessoas pensam que um relacionamento com Deus é só ir de domingo na missa ou no culto. Não é isso. Você namoraria uma pessoa que só te visse de domingo 2 horas por semana só? Que não te telefonasse, não te comprasse um presente, não te levasse para jantar, não te levasse no cinema, não te ligasse todo dia, não mandasse uma mensagem. Você se relacionaria com uma pessoa assim? Com certeza não. É a mesma coisa com Deus. Tem pessoas que querem se relacionar com Deus uma vez por semana no banco, 2 horas sentado. Então, assim, quando a pessoa começa a entender que na hora que ela começa a entrar dentro de um processo do programa realmente dos 12 passos, dos princípios espirituais que estão lá dentro, por isso que é importantíssimo você trabalhar os passos, você escrever, você ter um autoconhecimento, você ter um envolvimento com os princípios que estão ali dentro. Você começa a ter qualidade de vida. Aí você vai começar a ter mais habilidade para lidar com aquilo lá que eu estava te falando, né? Com situações e oportunidades que aparecem de usar álcool, droga, com problema físico que acaba acontecendo com a gente, que é natural, problemas psicológicos, né? Eu acredito que tem muita gente aí que tem medo de solidão, pode conhecer um monte de gente, tirar foto o dia inteiro para postar em rede social, para buscar curtida, quantos curtiram, quantos chamaram, aquela coisa de busca de aceitação. Mas se sentem sozinhas, solitárias, pessoas que não conseguem viver sozinhas. Tem pessoas, José, que não conseguem namorar consigo mesma. Ela sempre tem que ter uma companhia. Ela sempre tem que estar namorando alguém. Ou seja, está cercado de pessoas, mas vive na solidão.
Pessoas que só têm pensamento desagradável o dia inteiro, pessoas pessimistas. Sabe aquele negócio do copo pela metade de água? Tem pessoas que na hora que olha aquele copo que está pela metade de água, você pergunta, está cheio ou está vazio? Fala, está meio vazio. Não consegue olhar para um copo d'água desse e pensar, está meio cheio. Sabe? Não tem pensamento. Tem pessoa que só pensa em pessimismo. Não consegue acordar numa segunda-feira e agradecer. Ó, obrigado, vou trabalhar. Não, oxe, segunda-feira. Ai, o pior dia da semana. Não, vai, segunda-feira, graças a Deus. Esse foi o dia que o Senhor fez para você. Aproveite ele da melhor maneira. Cuide de você, se ame, cuide da sua parte física, da sua parte espiritual. Comece a ver as coisas boas em tudo que acontece na sua vida. Tem esperança. Então, dentro desse processo do acompanhamento, do mapeamento, a gente tenta direcionar tudo isso. Porque a gente não resolve problema. Isso a gente tem que deixar claro, José. Porque às vezes as pessoas vêm para nós e perguntam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar? Eu tenho que casar? Eu tenho que mudar? Eu tenho que comprar? Por quê? Porque até nisso daí, sutilmente, mas graças a Deus que a gente conhece, a gente vive com isso, sutilmente a pessoa quer que a gente dê uma resposta para caso aquilo dê errado, ela culpe a gente. Ah, eu fiz isso porque o Alexandre que mandou. Ah, eu fiz aquilo porque o Alexandre que falou que era para eu fazer. Então eu não falo nada que a pessoa tem que fazer. Eu dou oportunidade para ela mesma analisar e ela mesma decidir qual é o melhor caminho para ela. Você entendeu? É mais ou menos isso. Inabilidade de pessoas que têm por dinheiro. Tem pessoas que saem de um processo aí de tratamento até uma dificuldade demais de lidar com o dinheiro. Só que ela não tem a humildade de chegar para a esposa ou para a mãe e falar, ó, mãe, tá aqui o meu cartão. O dinheiro que eu recebi, administre para mim, porque eu tenho dificuldade. Na hora que eu pego o dinheiro na mão, eu só penso em droga, eu só penso em prostituição, eu só penso em gastar com besteira para preencher um vazio que ainda não está preenchido por Deus. Só que a pessoa tem dificuldade, uma inabilidade de lidar com o dinheiro. Então, dentro desse processo da gente falar sobre diversão, né? A gente fala sobre dinheiro, sobre festas, sobre ambientes, põe um projeto para a pessoa fazer o quê num feriado prolongado, porque a pessoa tem dificuldade. Ela tem dificuldade para lidar com o dia dela. Ela não consegue ainda planejar e cumprir o que ela programou no dia. Sabe aqueles dias que você acorda, fica olhando e fala, ah, o que eu vou fazer hoje? Esse pensamentinho, o que eu vou fazer hoje? No mínimo, o primeiro pensamento que vem é um pensamento ruim, que você tem que descartar. Você entendeu? Não tem o que fazer, vai procurar qualquer besteira para fazer. Quem não tem o que fazer... Sarna para se coçar. É bem isso aí, sarna para se coçar. Então, assim, eu acho que é muito importante esse processo de ter um acompanhamento, de ter um direcionamento, né, uma orientação. Hoje eu falei assim para uma mãe, se eu não consegui olhar todo mundo que entrou aqui, mas acredito que ela está até vendo assim. Mais ou menos assim, ó. Às vezes, na maioria das vezes, vamos dizer assim, que a gente lidar com pessoas hoje em dia não tem mais idade para usar droga. Né? Hoje é desde 15, 13 anos, 14 anos, já aparecem pessoas querendo internar, coisa até 60, 70 anos, já se tornou até uma doença crônica, digamos assim. Mas para analisar, independente da idade, a pessoa ela sai dentro de um processo, ela inicia um processo de recuperação engatinhando. Ela é como se fosse um nenezinho. Ela é um nenezinho da vida. Por mais que ela tenha 50 anos, casado, um monte de filho, aposentado, não importa. Ela sai engateando. Por que engateando? Porque ela vai aprender a viver, ela vai aprender a andar primeiro, ela precisa tomar leitinho para ficar forte. Ela primeiro precisa se fortalecer, para depois ficar em pé, para depois começar a ficar mais fortinho, começar a dar uns passos mais rápidos, para depois correr e voar. Porque o objetivo é que a gente veja as pessoas voando, velho. Tendo sucesso, prosperando, né? Pô, eu tenho uma alegria quando eu vejo que tem pessoas que estão entrando aqui, ou que me encontram em algum lugar, que me adicionam, começam a me seguir, que a gente já se encontrou há 1000 anos atrás. Conseguem fazer coisas que antigamente não faziam, pessoas que hoje têm uma profissão na vida, isso daí é uma gratidão que eu não consigo descrever para você.
Porque é muita frustração que a gente passa também. Às vezes a gente cria uma expectativa em certas pessoas, né? Mas infelizmente a gente não tem o poder de mudar ninguém. Esse que é a grande dificuldade. A gente não tem o poder. Então quando a gente começa a se conscientizar que eu não consigo mudar ninguém, que nada muda se eu não mudar, isso que a pessoa tem que entender, nada muda se eu não mudar. O Alexandre vem mudando, o Alexandre já mudou muito, o Alexandre continua mudando, o Alexandre continua se aprimorando, se aperfeiçoando em certas situações aí. Mas por quê? Por causa do desejo de se tornar uma pessoa melhor, ter qualidade de vida. Hoje eu tenho o prazer de não usar droga. No início eu ficava pensando, o que vai ser minha vida sem droga? Meu Deus, sem poder beber, que álcool é droga, deixar bem claro, álcool é droga, né? Então, ficar sem beber, num churrasco, em festa, e não sei o que lá. Rapaz, era por ilusão, né? Hoje eu entendo o que é um prazer de viver, de ir numa praia, de passear com a família, de sentar no sofá, de brincar com o filho, né? De ter um sucesso dentro da Travou. Voltou, pessoal. Cadê minha dupla? Vou aqui convidar o meu colega de volta, Alexandre. Travou. Para que ele continue aqui, conversando um pouco conosco. deu uma pane aí. Estão me ouvindo? Deu uma travada geral aí. Agora vocês estão me ouvindo, porque eu não estou vendo nem a José, pode falar a verdade. Agora eu estou vendo a José, falou, eu estou vendo, né? Deu uma travada, deu uma sumida. Acho que eu falei tanto que deu até um tilt na programação aí. Mas você estava falando muito bem, estava falando, né, sobre os desafios aí diários da vida, né? Estava falando das dificuldades, né, em termos de lidar com dinheiro, lidar com família, lidar com perdas, lutos, né? Com a dificuldade de sair, com a dificuldade de passear, com a dificuldade de viajar, de ir sozinho aos locais. Do início, quando começa engatinhando, né? Amanhã mesmo eu tenho que acompanhar uma pessoa para ir ao psiquiatra, porque a pessoa acabou de entrar em recuperação e se não for, não vai só, né? Então precisa desse acompanhamento nesse momento, de um amigo, de um parente, não importa o significado que essa pessoa tenha na sua vida. Se ela pediu sua ajuda, se não consegue isso, olha, tu me acompanha, vá, né, com essa pessoa. Então, nesse momento, tem pessoas que precisam de você. Então, é interessante que haja esse acompanhamento por parte da família. Se ele não quer ir sozinho no grupo ou se não tem forças, acompanha nesse processo inicial, que às vezes a pessoa está com uma depressão, né, e não consegue, como o Alexandre mesmo citou, que uma pessoa que está fazendo exercício há 3 anos, de repente ela para 3 meses, ela não vai voltar com o mesmo desempenho. Então, muitas vezes a pessoa não recaiu,
em termos do uso de droga, mas teve uma recaída no comportamento, abandonou a medicação, por exemplo, e aí não está bem, e é necessário, né, que essa pessoa ela retorne, e é necessário que os familiares, que os amigos, as pessoas que o amam estejam ali, de acordo, aliás, de lado a lado, em comum acordo com essa pessoa, para que essa pessoa ela possa se reabilitar, voltar e fazer tudo sozinho. Lembrando que é só um momento, né? Ela não vai precisar de você para sempre. Então, aos poucos, a pessoa começa a fazer sozinho, frequentar suas consultas, fazer sua própria manutenção. A expectativa da família é muito grande, porque, assim, eu vou falar como parente, como mãe, a gente gera muita expectativa no outro. E aí, quando acontece a dependência química, que retorna, a gente fica pensando que o dependente vai voltar para a faculdade amanhã, que ele já vai concluir de imediato, que ele vai voltar a trabalhar, que ele vai voltar com todo aquele gás. Mas lembrando que essa pessoa, ela passou um tempo sem estar atuante. Então, há essa deficiência, há um medo também, o medo próprio dele de uma recaída. Lembrando que não importa o local onde você esteja, sempre vai haver entorpecente da sua preferência. Então, vai sempre haver pessoas que ofereça. Então, é interessante que você esteja forte, né? Num pós-tratamento, uma pessoa que fez um tratamento, no pós-tratamento, ele vai se sair bem. É interessante que você mantenha um bom contato, um bom relacionamento com o seu poder superior, um bom relacionamento também com o seu terapeuta, e não apenas porque o seu familiar, o seu responsável, pai, mãe, marido, esposa, irmãos, irmãs, quer que você vá, né? Porque em qualquer dificuldade que você tem, você liga para aquela pessoa, você manda uma mensagem, ele já manda outra mensagem para você, já conversa, já faz um atendimento online, faz um presencial, faz um atendimento extra, né? E é interessante também essa parte. Tem uma pessoa que fez aí uma pergunta, mas muitas vezes os dependentes sofrem preconceitos. E como sofrem o Rapaz, nossa, olha só, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque eu estou na frente de uma psicóloga, com todo respeito, né? A gente trabalha junto, dentro da nossa área profissional, privada, digamos assim, da nossa parte autônoma também a gente tem esse processo de dupla, de terapeuta, tá? Porque a gente fala o quê? A parte técnica está aqui acima e a parte empírica está aqui abaixo, dentro da parte profissional. Os dois, cada um tem seu papel de extrema importância dentro da dependência química. Mas eu vou falar para essa pessoa que perguntou aí, que eu não consegui ver o nome quem era. Você sabia que o maior preconceito sobre os dependentes químicos é da própria família? Sabe por quê? Porque assim, ó, Josefa tem uma especialização em dependência química, já trabalha nessa área há muito tempo, né? Quando a gente conversa com ela, a gente vê a competência, a capacidade e o entendimento dela em relação, apesar de nunca ter usado droga, que eu saiba. Né? Não teve um problema de fundo de pulso, não precisou perder o controle da vida, não precisou parar. Pronto. Mas ela tem a capacidade e o profissionalismo dela que eu admiro muito. Graças a Deus, só por hoje que eu não uso droga. Tem 10 anos que eu estou dentro da área de tratamento de dependência química, principalmente trabalhando com clínicas, né? Tem um curso de capacitações, que são a maioria dos que fazem, que é a Universidade de São Paulo, Ronaldo Laranjeira, Febract e tudo mais. E mesmo assim, a família, ela tem um preconceito quando ela me vê. Não sei se é porque eu sou desse jeito também, careca, ó, cheio de tatuagem, né? Às vezes a maneira de falar. Na hora que as pessoas olham, que elas olham para mim, elas olham do meu pé até minha careca, da careca até meu pé, e perguntam assim: você é formado em quê? Aí eu escuto muitas vezes uma conversa falando assim: meu filho ou meu marido, ou não sei quem, vai ser cuidado por um ex-drogado. Olha, a pessoa está internando um drogado lá dentro, um alcoólatra lá dentro, né? Um dependente químico lá dentro. E é como se não fosse nada. Ela não consegue valorizar. Rapaz, eu quero que o meu marido, que meu filho fique igual a ele, fique tanto tempo sem usar droga, pare de usar droga. Ela não vê por esse lado.
ela vê pelo lado do papel, do diploma. Então, assim, infelizmente, para a sociedade, ainda existe esse processo. É que, assim, eu acho que eu tenho coragem de pegar aqui, meter minha cara e falar que eu tive problema com droga, que eu usei muito tempo de droga, que hoje tem um processo de recuperação, que hoje eu trabalho dentro da área. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Se a pessoa é casada, a pessoa tem filho, é diferente de uma pessoa que não tem filho, nunca foi casada e pedir sugestão para quem não tem? Eu vou dar um exemplo. Josefa, tem um paciente aí que vem conversar comigo, um exemplo, e é um menino jovem, solteiro, ainda é estudante, nunca trabalhou na vida, né? Coisas desse tipo. Qual é o assunto que pode ser usado com essa pessoa? Eu não vou falar de casamento para essa pessoa, porque ela nunca casou, ela não sabe o que é casamento. Eu não vou falar sobre filho para essa pessoa, o que é educar um filho, o que é sustentar um filho, porque ele não tem filho, não tem nem ideia de como que seja isso. Né? Eu não vou falar para um menino desse sobre contas para pagar, o que é pagar um aluguel, uma prestação de apartamento, de um carro, etc., porque ele não trabalha e não sabe o que é isso. Então, assim, como que você vai falar para uma pessoa, muitas vezes, sobre o uso de droga, se a pessoa nunca usou droga? O papel do psicólogo dentro desse processo é a parte do TCC, é a parte do cognitivo comportamental. Josefa ajuda a ressignificar um monte de comportamento inadequado que a pessoa tem. É, remoção de Atra- estigmas, né? né? Remoção É a hábitos. partir do processo do quê? Do estudo, da competência, da vivência, da experiência que ela tem dentro dessa área. Dentro da minha área é a mesma coisa. Eu entendo que a pessoa fala quando ela fala que ela está fissurada, porque tem gente que eu não acredito. Meu filho, eu comprei uma TV, comprei um carro, comprei um cigarro, ele fumou o carro. Olha, ele vendeu uma bermuda de R$ 300 por 5 conto. Tem gente que não entende isso. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente essas insanidades que as pessoas cometem. Por quê? Por causa da parte empírica, por causa da parte vivencial. Por isso que é importante isso, porque às vezes a pessoa tem uma família que ama, cuida, deseja o sucesso da pessoa, mas na hora que o filho fala para a mãe, ou fala para o pai, ou fala para a esposa, que está com vontade de usar, fala alguns pensamentos insanos que ele está tendo naquele momento, para a família é um absurdo, Zé. Ela fica morrendo de medo, ela não sabe o que fazer. Por isso que é necessário, eu acho, uma ajuda profissional dentro dessa área, tanto da parte empírica, do aconselhamento, quanto da parte comportamental dentro do processo psicológico. Você entendeu? Por identificação, né? Pelo Eu hoje conhecimento, pela entendo, vivência. Pode falar, desculpa. eu entendo, né? Porque eu aprendi com vocês. Vi, né, através da ciência, mas eu aprendi com vocês, né? Também trabalhando, frequentando os grupos de autoajuda, tanto para codependentes quanto para as reuniões também abertas com dependentes químicos. Então, foi com vocês que eu aprendi que há essa angústia, né? E também através da ciência provado, né, cientificamente. Eu li uma pesquisa do Dr. Augusto Cury, onde ele falava que mapearam o cérebro de uma pessoa que sofreu um acidente, que perdia um membro, por exemplo, uma perna, num acidente de moto. E quando ele acordava, a pessoa estava com os eletrodos ali na cabeça e mapeava a dor que ele sentia, né, de ter perdido aquele membro, como era que ele ia viver. E mapearam também, que depois da mente, né, a dependência química a segunda onde há mais estudos. Então, o dependente químico, quando recaía, que era mapeado a dor, a angústia que ele sentia na mente, era maior do que quem perdia uma perna ou um braço num acidente. Porque automaticamente ele já sabia que tinha perdido, ele ia para a reabilitação, ele sabia que ele podia fazer várias outras coisas. Mas o dependente químico, ele sente uma dor muito maior do que se ele tivesse perdido uma parte do corpo dele. E você sabe que várias dependentes químicos perderam partes do corpo e não pararam de usar drogas, sofreram coisas terríveis e não para de usar, né? Então, até que ele realmente entenda,
tenha essa disposição, né? Não faça um tratamento raso, aproveite realmente o tratamento dentro de uma CT, né? Não queira boicotar, né? A família também não facilite esse boicote dele, não seja nenhum facilitador. Então, vai continuar voltando para uma CT, então completa 10 anos, 5 anos, 20 anos, e não é nada interessante voltar para um Eu tratamento. queria falar um negocinho, Zé, em relação a isso daí, para a gente já ir dando um feedback final. Tem umas perguntas legais que estão fazendo aqui, depois se você conseguir passar para a gente, eu também gostaria, se possível, de estar respondendo à medida, né, que você for encaminhando as perguntas do pessoal. Mas deixa eu te dizer um negócio para a gente finalizando mais ou menos. Muitas vezes, quando você recebe alguém, uma das perguntas que mais tem é como se fosse uma garantia. Olha que garantia que tem, quantos porcentos de pessoas que se recuperam, né? Não tem como aferir isso. O que você vê por aí, já vou te dizer. Você entra em site de clínica, você entra em site, você fala, aqui a recuperação é 60%, aqui a recuperação é 10%, aqui a recuperação é 40%. Não, sinceridade, estou sendo bem sincero em relação a isso daí. É igual a parábola do semeador. A parábola do semeador. Acho que todo mundo já ouviu falar, independente da sua crença, aí tem a parábola do semeador, né? Tem até em Lucas, Marcos, tal, tem uns 3 livros da Bíblia, a parábola do semeador. A semente lançada é a palavra. O solo, onde a semente é lançada, é o coração. Então, assim, a semente lançada, o programa lançado, as reuniões que a gente dá, os atendimentos individuais que a gente faz, né? Aquele monte de reunião, cronograma todo ativo, o acompanhamento e tal, é a palavra, é a semente que a gente lança todo dia. Então você pega um grupo de pessoas, vamos falar do nosso caso, 6 meses, vamos por um tratamento, um processo de acompanhamento de 6 meses. 6 meses, a gente falando a mesma coisa e todo mundo ouvindo a mesma coisa. Por que que quando sai de lá uns funcionam e outros não? Porque eu acredito, pelo entendimento, que já que a palavra é a mesma, já que a semente lançada é a mesma, o que vai diferenciar isso aqui, ó, é o coração. O coração é o solo da pessoa. Se meu coração estiver adubado, meu coração estiver fértil, minha mente estiver aberta, eu estiver disposto a parar de usar, o programa funciona. Independente do que pedirem ou sugerirem para eu fazer. Quebra o chip do telefone. Não pergunta por que eu vou quebrar. Não, mas eu tenho umas pessoas aqui, ela usa droga, mas nunca me ofereceu. Vem, quebra o chip do telefone. Não falou para quebrar, quebra. Acaba com rede social, não usa celular agora não, não anda de carro, pega ônibus, valoriza, ande de bicicleta. Tem tantas sugestões que normalmente a gente pede para a pessoa começar a valorizar o que ela tem. Mas as pessoas não querem pagar o preço da recuperação. Você entendeu? Ninguém quer ficar forte em 5 meses, quer ficar forte em 2 dias. Você entendeu? Ninguém quer mudar o comportamento durante a vida. Ela quer instantâneo. Uma fruta, qualquer pé de fruta, quanto tempo não demorou para crescer, para nascer as folhas, para criar raiz, para depois dar o fruto? Você entendeu? A pessoa só quer o fruto, ela não quer fazer todo o processo. Ela quer o resultado, mas não quer o processo. E todo o processo é dolorido, José. Exato. Todo processo na vida da gente é dolorido. Tudo é dor para crescer, é dor para amadurecer. Ninguém quer sentir dor. As pessoas não querem passar pelo processo, elas querem pegar atalho. Sabe? Esses dias agora, coisa de 2, 3 semanas assim, dentro de algumas YouTube, que eu gosto de assistir muito YouTube de manhã, ministração, né? Dentro da igreja que eu congrego lá, tá vindo muito sempre a mesma mensagem, que está em Filipenses 4:12, que a gente aprende a se alegrar na tristeza, na alegria, na riqueza e na escassez. Em tudo a gente tem que estar feliz, porque a gente tem alguém que nos fortalece para passar por tudo isso daí, né? Mas a pessoa só quer coisa boa, só quer coisa fácil,
né? Então, tudo para acontecer é dentro de pressão, José. A gente cresce dentro de pressão. Eu ainda falei, não sei se eu gravei uma Não faz história. ninguém crescer. Ó, eu gravei minha história, eu gravei Não alguma faz ninguém coisa aí. crescer. Se liga só numa coisa, eu gravei uma história, fiz alguma coisa assim, eu vou até finalizar com isso daí. Um milho, uma espiga de milho. Por exemplo, uma espiga de milho. Uma carne de panela. Um feijão. Como que ele fica molinho, macio, gostoso? Na panela de pressão, bro. Ele cozinha. Ele gera ali uma pressão para depois ele poder dar o resultado. Então, até nisso aí, ele funciona de baixo pressão. Outra coisa que eu escutei esse dia para trás foi interessante. Na hora do parto, que a mulher expande, que ela sente aquele monte de dor, é para quê? É para nascer a criança. Não tem criança nascer. Expande. Ela, né? O trabalho de parto que a mulher faz para poder nascer um filho. Fala aí, que coisa linda que aparece depois, o resultado. Mas ninguém quer passar por isso não, José. Ninguém quer passar pelo processo. E o processo é dolorido. Agora eu prometo que eu finalizo, que eu gosto de falar, você já percebeu, nossa live tem que ser de 3 horas. Se liga, tem muito assunto para a gente falar sobre recuperação. Outro exemplo que eu gosto de usar muito é o da borboleta. Se liga, a lagarta, aquele bichinho feio pra caramba, né? Lagarta é um bicho feio, feio demais aquela lagarta. Ninguém nasceu para ser lagarta não, José. Ninguém nasceu para ser lagarta. A gente nasceu para ser borboleta. Só que para a gente virar borboleta, a gente tem que passar pelo processo do casulo. Você entendeu? Tem que fazer a casinha, demora pra caramba para fazer a casinha, né? Passa por aquele processo de afastamento, de isolamento, fica lá dentro de um processo de formação e tal, e pá. Até na hora que a borboletinha já está formada dentro do casulo, se você for lá e abrir o casulo, ela morre, sabia? Que o grande segredo da borboleta voar, dela criar força nas asas, é quando ela mesmo rompe o casulo para poder sair voando. É ali que cria a força da asa dela. Sabia disso? E muitas vezes a família, ó, quebra o casulo da borboletinha, velho. A borboleta morre, a borboleta usa droga de novo, a borboleta não funciona na vida. Você entendeu? Então tudo tem um processo, cara. Tudo tem um processo, né? Então, falando isso, só faz outra live depois para continuar esse assunto, que tá bom. É muito assunto. Dependência aqui é um assunto muito grande. Então, assim, vamos finalizar. Prometo minha parte a última vez. Se liga, ó. Dentro de um processo inicial, é frear compulsão e obsessão. Tem pessoas que conseguem parar de usar drogas sem precisar de uma internação, sem precisar de uma intervenção familiar. Massa. Eu, graças a Deus, eu tive essas duas experiências. Eu usei droga com 1 ano e 2 meses limpo, depois de uma internação, porque eu não aceitava que eu era adicto. Para mim, o meu problema era o crack. Não era a maconha, não era o vinho. Eu diferenciava a droga. Eu não entendia que o meu problema era adicção, era uma escravidão, era obsessão e compulsão. Né? Então, depois disso daí, mamãe não tinha mais dinheiro para me internar, eu também não tinha mais emprego para pagar a internação, eu precisei ficar limpo na marra, na dura mesmo, dentro de grupo de NA. Certo? E aí, depois que se freia a internação, se freia a compulsão e obsessão, é hora de mudar a pessoa, mudar as configurações. Fazer esse processo que normalmente a parte da psicologia faz de ressignificação, mudança comportamental. Introduzir um poder superior na vida da pessoa, para que ela possa ter uma espiritualidade, ela possa amadurecer. Né? Você possa pegar como se fosse uma pizza, assim, ó, dividir em várias partes o que é que ela vai precisar fazer pro lado lá de fora. Aí quando ela chega pro lado de fora, ela precisa de uma ajuda para conseguir concluir aquilo. É isso, é onde entra nosso trabalho aqui fora. É esse acompanhamento que eu acho que é essencial, principalmente no começo. Né? Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho para toda a vida, como você disse no início. Né, Zé?
Então, assim, eu agradeço a oportunidade aí, agradeço mesmo a oportunidade que você deu. Espero que a gente até aceita sugestões aí dentro das caixinhas aí que a gente costuma colocar dentro dos stories, né? Eu acredito que a maioria do pessoal que está aí também me segue lá no meu perfil, se não está inscrito aí dentro do perfil da Josefa, alexandrearantes.dq, né? A gente vai ter outra oportunidade. Lá também tem um monte de material em relação ao processo do tratamento da dependência química, planos de prevenção para recaída, né? O processo do acompanhamento terapêutico também. Eu agradeço demais a oportunidade e espero ter uma nova chance aí da gente poder estar falando sobre outros assuntos. Dê sugestões aí. Beleza, Certo. Zé? Olha, Alexandre, tem duas perguntinhas, né? A Bora. primeira é, quando a família já está completamente envolvida com o mundo das drogas, como trabalhar com ela? Então, são aquelas famílias, né, que são realmente facilitadoras, que colocam o dependente químico embaixo do voluntário nem involuntário, deixa usar dentro de casa. Então, teve um comentário aí de outra pessoa também falando que tem que aceitar que é codependente. Em primeiro lugar, a pessoa que está totalmente envolvida, né, com o mundo das drogas do seu dependente, que é um facilitador, né, totalmente adoecido, ele tem que admitir que ele é codependente e que aquele comportamento não é correto. Né? E procurar uma ajuda profissional, seja dos grupos de autoajuda, seja terapêutica, seja, ou até uma intervenção, muitas vezes até uma intervenção psiquiátrica nesse momento, com um médico psiquiatra, medicamentos, dependendo do grau, porque vai ser avaliado, né? Por isso que eu falo que é interessante procurar um terapeuta, um psicólogo especialista na área. No caso, o Alexandre é terapeuta, eu sou psicóloga. Então, assim, especialista para que haja esse entendimento da necessidade de cada um, né? Dos grupos, do acompanhamento e, se possível, se for necessário, até o tratamento mesmo com o médico psiquiatra, porque meu primeiro encontro dentro de um grupo de auto e mútua ajuda, eu fiquei totalmente transtornada, porque eu ouvi da palestrante que eu era uma facilitadora, não com essas palavras, mas com outras palavras, né? E aí, imagina, eu xinguei essa pessoa de tudo quanto não prestava, né? Quando eu saí de lá, ela não sabe pelo que eu passo. E eu fiquei tão transtornada que eu ainda lembro que o pai do meu filho, a gente foi de carro, né? Era o quê? 2 quilômetros. E eu tinha tanta raiva, eu fiquei com tanto ódio, gente. Tanto ódio. Que, mexeu com a minha ferida, que eu vinha a pé. E o meu ex-marido, pelo outro lado da rua, dizia assim: ô maluca, vem pra cá, entra aqui no carro. E eu com raiva, porque eu queria ir xingando, eu queria extravasar a minha raiva. Então, assim, se você é um codependente doente, adoecido, como eu estava naquele momento, enlouquecido a ponto de vir 2 quilômetros a pé, né? Quando na verdade deveria vir de carro, tá na hora de procurar uma ajuda profissional. E aí, uma semana depois, eu tinha que voltar para esse grupo. Então, tinha 60 membros, né? Pais, tinha 60 famílias. E eu olhei assim, eu disse, não. Então, quer dizer que todos os outros 59 estão errados e só eu estou certa? Eu vou voltar. Porque eu voltei pela dor. Eu voltava ou eu matava o meu filho, deixava ele morrer, porque eu não tinha forças. Então, eu voltei. Aí, na outra semana, já foi um pouco melhor. Aí, da terceira vez, eu me apaixonei, né? Então, eu entendi. Agora, apanhei bastante, né? Mas ninguém sabia que eu estava fazendo aquilo ali e eu removi automaticamente aquele comportamento. Mas eu busquei a ajuda dos grupos de autoajuda, eu busquei ajuda terapêutica, psicológica também, eu fiz tratamento psicológico, todos os tratamentos que eram necessários, só não precisou do medicamentoso. Mas os outros, ainda consultei a médica psiquiatra, mas ela disse que não era necessário naquele momento, e então não foi necessário essa medida. Mas eu procurei ajuda, né? Para ajudar essa situação. E a outra pergunta, e
Bem, para quem perguntou, fez a pergunta que eu não sei, pode mandar um direct tanto para mim como para o Alexandre, né? Que a gente também vai ajudar, pode direcionar você de uma forma mais tranquila, mais adequada, né? Do que aqui na própria live. Então, fora o amor exigente, essa é a segunda pergunta. Tem algum grupo para a família? Tem o Alanon, tem o Naranon, tem o Coda, tem a Pastoral da Sobriedade. Então, assim, e os grupos Amor Exigente estão todos online. Não tem presencial. Só quando acabar a pandemia, então todas as pessoas tomarem todas as doses das vacinas é que vai retornar o Amor Exigente presencial. Então, se você é aqui de Alagoas, nós podemos direcionar você para um grupo que esteja funcionando presencial, porque o Amor Exigente só está online. E se você for também de outro estado, nós entraremos juntos, né? E procuraremos outro grupo aí para você na sua cidade. Você não vai ficar sozinho mais, não. Nós estamos aqui, eu e o Alexandre. Nós somos colegas de trabalho, né? Trabalhamos junto no mesmo local. Também desenvolvemos uma amizade muito boa também. Ele é meu coordenador. E não é porque ele é meu coordenador, não, viu? Mas o cara realmente é capacitado aí, né? Eu não conheço uma pessoa tão capacitada quanto ele. Então, aí, o pessoal que tiver qualquer dificuldade, entra aí no Instagram dele, procura, pergunta, gente. Não deixa, entendeu? O cara realmente foi 14 anos de recuperação, 14 anos realmente de estudo, né? Teve pessoas que já falou assim, nossa, segunda-feira, uma colega minha falou assim, nossa, mas com ele eu disse, se o cara realmente é fera, né? Eu disse, é. Aí ele disse, menina, eu vou dizer uma coisa, ele dá a vida, né, por isso aí. Eu disse, realmente, ele deu a vida dele para recuperação, em todos os sentidos, tanto no tratamento científico quanto no espiritual. Aí, É porque assim, ó, só para finalizar isso daí, né? O pessoal tem muita gratidão por você. Estou só observando, subindo, eu te amo, Josefa e tal. Sabe o que acontece, Zé? Eu acho que esse nosso tipo de trabalho, uma vez a menina falou assim para mim, lá no trabalho, que foi fazer uma entrevista lá. Aí eu falei assim para ela, falei, sabe qual a diferença desse nosso trabalho aqui dentro de instituição, trabalhando com dependência química, ou trabalhando, né, como profissional autônomo dentro da área de tratamento, que a gente se envolve muito dentro de um processo espiritual, digamos assim. Acho que é um processo que a gente vai lá no inferno resgatar a vida e traz. É mais ou menos um processo desse que a gente faz. Então, assim, isso não é só um processo de capacitação, não é só um processo de estudo. Eu acho que é um processo de dom, de propósito. Você entendeu? Eu não me vejo trabalhando no escritório. Eu não me vejo trabalhando numa loja vendendo, sei lá, roupa, sei lá o que lá. Não me vejo atrás de um balcão fazendo alguma coisa, independente do que seja a remuneração. Você entendeu? Porque no fundo, cara, é assim, ó. Dentro das redes sociais, as pessoas hoje acham a gente fácil. Então, às vezes, chega uma mensagem dentro da rede social de um agradecimento, de algum tipo de frase que eu falei há não sei quantos anos atrás, e eu tento olhar para a pessoa, tentar aumentar a foto, ampliar para ver quem é. Eu não sei nem quem é a pessoa. Eu só sei que algum tipo de frase que saiu da minha boca naquele exato momento, ela atingiu lá no fundo do coração, né, da pessoa. E hoje vem dando fruto, que é o que eu estou te falando. É uma semente plantada hoje que vai dar fruto lá longe. Talvez a gente não consegue saber agora, mas o importante é que a gente continue semeando, José. Sabe por quê? Porque é um trabalho que ele é feito com amor, de verdade. Quem não tem amor, não tem um processo espiritual dentro desse propósito aqui, não fica. A pessoa não dura. Você entendeu? Ela não para em lugar nenhum. Você entendeu? Então, vamos continuar nessa, que acho que a gente nasceu para isso mesmo. Você precisou passar pelas suas dificuldades como mãe de um dependente químico, né? Por isso você se tornou uma codependente, e hoje você é uma codependente em recuperação, se profissionalizou dentro da área e está ajudando outras pessoas. Acredito que eu, da mesma maneira, eu precisei sofrer muito dentro do uso de droga, dentro da adicção ativa,
né? Quando consegui sair, eu entrei dentro de um processo de recuperação, venho me capacitando tecnicamente dentro da profissão, porque nós precisamos estar se atualizando quase que diariamente em relação a isso daí, para poder ser um instrumento na mão de Deus. Eu acho que é simplesmente isso daí. Acho que deu um tiltzinho ali na Zé. Eu tô vendo rodar, rodar, rodar. Agora voltou. Beleza, Josefa? Beleza. Então, mais alguma Vamos marcar um colocação, outro dia Alexandre? A aí gente pro vai pessoal e a gente encerrar e vai vamos convidar falando, a gente outras avisa pessoas para a antes. próxima live, Isso. né? Porque Eu realmente agradeço aí, deu uma viu? travada e Eu eu ouvi agradeço o a que você oportunidade falou no e vamos final, marcar ficou um naquela outro parte dia da aí. semeadura, né? Mas hoje foi uma sementinha que a gente plantou aqui, né, no meu canal, aí com você também, né, no seu Instagram, que vai ficar realmente, e as pessoas, muito obrigada, muita gente que a gente conhece, né, gente que a gente trabalhou, uns ficaram até o E final, aí? outros não ficaram, porque também todos nós temos algo para fazer. Tem pessoas que eu conheço desde que eu comecei a trabalhar, pessoas que têm múltiplos anos também de recuperação. É... E aí, pessoas que realmente estão fazendo a diferença hoje, né? Conheço muita gente, muitas codependentes, pessoas codependentes em recuperação, dependentes em recuperação, colegas de É, trabalho, ex-colegas de trabalho. É uma amizade que ficou sempre, né? Então, aí vamos marcar a próxima live, vamos escolher nosso próximo assunto para a gente estar aí sempre interagindo com essas pessoas, né? E deixando aí a solicitação. Gente, tá aberta, viu? Nosso direct para você. Pode perguntar, pode isso. perguntar. Pergunta aí à vontade. Deixa O gravado aí, Alexandre, porque deixa gravado aí, porque tem um isso eu pessoal que gostei. pediu para deixar gravado aí. É legal que as pessoas possam estar voltando aí e assistindo por completo quem foi pego de surpresa aí. Tá bom, Exatamente. E José? aí Eu tira agradeço a dúvida, oportunidade. né? Eu agradeço a Exatamente. oportunidade aí, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Muito obrigada, Muito, gente. Muito obrigada pelo carinho. agradeço. Olha quanto coração, Alexandre. Mas, legal. Obrigado. E vamos voltar. Pode esperar que a gente vai voltar. Põe a sugestão aí sobre um assunto, viu? E a gente volta Tá bem certo. breve. Ok. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Alexandre.